Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Já pararam para pensar como é que o nosso corpo pega tudo o que acontece aqui fora, uma luz, um toque, um som, e transforma isso na experiência que a gente chama de sensação? Como é que o cérebro, que só entende de impulso elétrico, sabe a diferença entre o calor do sol e o som de uma música? Pois é, hoje a gente vai decifrar exatamente essa jornada incrível, do sinal até a sensação. E qual que vai ser o nosso roteiro? Primeiro, a gente vai entender a linguagem universal dos sentidos. Depois, vamos ver como o cérebro decodifica as características de cada estímulo. Na sequência, nosso foco vai ser os sentidos do corpo, os sentidos somáticos. A gente vai rastrear o caminho que eles fazem até o cérebro, ver como o cérebro mapeia o nosso corpo e, para fechar, entender como a gente consegue até modular a percepção de dor. Vamos nessa! Então, vamos começar pelo básico do básico. A grande questão é como o cérebro, que trabalha com uma única moeda, o potencial de ação, consegue dar um significado diferente para cada coisa. Tipo, como ele sabe que um sinal é uma cor e o outro é uma textura? A chave para isso está na especificidade das vias neurais. E tudo começa com um processo fundamental chamado transdução sensorial. Pensa nele como um tradutor universal. Ele pega a energia do estímulo, seja mecânica, de pressão ou química, de um cheiro, e converte em um sinal elétrico. Esse primeiro sinal é o potencial receptor. E se ele for forte o bastante, ele dispara o famoso potencial de ação, a língua que o sistema nervoso inteiro fala. E quem são esses tradutores? São os receptores sensoriais. Aqui na imagem a gente vê os três tipos principais. Tem os mais simples, que são só terminações nervosas livres, ótimas para detectar dor e temperatura. No meio, os receptores complexos, que têm uma cápsula em volta, tipos que sentem vibração. E por fim, as células super especializadas, como as da nossa retina ou do nosso ouvido, que são um show de complexidade e se comunicam com o neurônio seguinte. E além da estrutura, a gente classifica eles pela função, ou seja, pelo tipo de estímulo que eles são mais sensíveis. Essa tabela resume bem. A gente tem quimiorreceptores para coisas químicas, mecanorreceptores para pressão, fotorreceptores para luz e termorreceptores para temperatura. É essa especificidade que dá a primeira pista para o cérebro sobre o que está acontecendo lá fora. Beleza. Então, o cérebro já sabe qual é a modalidade do estímulo, se é toque, se é calor, mas isso não é nem de longe o suficiente, né? O sistema nervoso precisa saber também onde foi, qual a intensidade e por quanto tempo durou. Vamos ver como ele faz essa mágica. A localização vem da ideia de campo receptivo. Olha só nesse esquema. Do lado esquerdo, a gente vê o que acontece nas costas, por exemplo. Um monte de neurônios primários se conectam a um só neurônio secundário. Isso cria um campo receptivo gigantesco, mas com pouca precisão. Já do lado direito, é a ponta dos dedos, pouca convergência, campos receptivos pequenos e uma sensibilidade absurda. É por isso que a gente consegue sentir dois pontos bem próximos ali. E para deixar a localização ainda mais precisa, o sistema nervoso tem um truque fantástico chamado inibição lateral. O que é isso? Basicamente, o neurônio que está recebendo o estímulo mais forte cala a boca dos vizinhos dele. É como se a gente aumentasse o contraste de uma foto, sabe? As bordas do estímulo ficam super nítidas para o cérebro. Genial, né? Certo. E a duração? Como o cérebro sabe por quanto tempo algo está acontecendo? Isso depende da adaptação dos receptores. Existem dois tipos básicos. Os tônicos, que são de adaptação lenta, ficam gritando para o cérebro o tempo todo que o estímulo está ali. E os fásicos, de adaptação rápida, que só avisam quando o estímulo começa e quando ele termina. Eles são os detectores de mudança. E esse gráfico aqui deixa isso super claro. Olha só. Em cima, o receptor tônico. Enquanto o estímulo está presente, ele está lá, disparando sem parar. Agora, olha o fásico, embaixo. Ele dá um pico de disparos no começo, se cala, e depois dá outro pico no final. Ele basicamente só se importa com a mudança, não com o estado constante. Bom, agora que a gente já tem esses princípios gerais na cabeça, vamos mergulhar de vez nos sentidos somáticos, que são eles: tato, propriocepção, que é a noção de onde nosso corpo está no espaço, temperatura e a nocicepção, que é a percepção de dor. É como o nosso corpo conversa com a gente e com o mundo. E a nossa pele, gente, é um verdadeiro painel de controle sensorial. Esse diagrama mostra a variedade de mecanorreceptores que a gente tem. Mais na superfície tem os corpúsculos de Meissner para o toque leve. Um pouco mais fundo, os discos de Merkel para pressão constante. Lá embaixo, os de Ruffini sentem estiramento, e os corpúsculos de Pacini, que são super rápidos, são os mestres em detectar vibrações. Cada um na sua posição, com sua função. Ok,
O receptor na pele foi ativado, gerou sinal elétrico, e agora? Como essa informação sai do dedão do pé e chega lá no centro de processamento do cérebro? Vamos seguir essa estrada neural. E aqui está o mapa dessa estrada. Basicamente, temos duas grandes rodovias sensoriais. A via em azul, da coluna dorsal, que carrega as informações mais refinadas, tipo tato fino e propriocepção. Repara que ela sobe pelo mesmo lado na medula e só cruza lá em cima, no bulbo. Já a via em vermelho, a espinotalâmica, carrega dor e temperatura. E olha que interessante, ela já cruza de lado logo que entra na medula. Mas o ponto em comum é que as duas param no tálamo, o grande porteiro do córtex. A jornada está quase no fim. Os sinais passaram pela triagem do tálamo e agora são enviados para o destino final, o córtex somatosensorial. É aqui, e só aqui, que aqueles sinais elétricos brutos finalmente viram uma percepção consciente. E a forma como o cérebro nos enxerga não tem nada a ver com o espelho. Ele nos vê assim, como essa figura bizarra e fascinante, o homúnculo sensorial. Ele é um mapa de prioridades. Mãos e lábios, que são supersensíveis e cheios de receptores, ocupam um espaço enorme no cérebro. Já o tronco, que é gigante no nosso corpo, tem uma representação minúscula. Incrível, né? E para a gente fechar, vamos falar de algo extremamente importante, inclusive na prática clínica: a modulação da dor. A dor não é uma via de mão única, do tipo, doeu, senti, acabou. O nosso próprio cérebro tem mecanismos para controlar, para diminuir o volume dos sinais de dor que estão subindo. E a explicação clássica para isso é a teoria do portão da dor. Sabe por que quando a gente bate o cotovelo a primeira reação é esfregar o local? É essa teoria em ação. A ideia é que o estímulo do toque, que viaja por fibras nervosas rápidas, consegue fechar um portão na medula, impedindo que o sinal de dor, que viaja por fibras mais lentas, chegue com força total ao cérebro. Vamos ver esse mecanismo passo a passo. Primeiro, o sinal de dor, vindo de uma fibra C, chega na medula e desliga um neurônio inibitório. Isso abre o portão, e o sinal de dor sobe livremente. Agora, passo 2. A gente esfrega o local. O sinal do toque, vindo de uma fibra A-beta, chega e faz o contrário. Ele liga aquele neurônio inibitório. E o resultado, no passo 3, é que esse neurônio, agora ativado pelo toque, bloqueia o sinal de dor que vinha da fibra C. O portão se fecha e a percepção da dor diminui. Ufa! Que viagem, hein? A gente começou com um estímulo físico, viu ele ser traduzido para eletricidade, viajar por vias específicas, ser mapeado de forma distorcida no cérebro e até ser modulado no caminho. Isso tudo nos leva a uma pergunta final bem filosófica. Se tudo que a gente experimenta do mundo é, no fundo, uma reconstrução do nosso cérebro baseada em sinais elétricos, o que é, afinal, a realidade? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.